qualificado para toda boa obra. Com as palavras do apóstolo Paulo ao discípulo Timóteo, no capítulo 3, temos a imensa satisfação e alegria de iniciar neste momento o nosso Congresso Bíblico Diocesano, que se realiza dentro de uma vasta e festiva programação em comemoração aos 100 anos de criação e instalação da nossa amada Diocese de Cajazeiras, quando a Igreja no Brasil conclama o Ano da Paz e vive em comunhão universal o Ano da Vida Consagrada. O Zonal de Catolé do Rocha tem, portanto, a honra de sediar este importante evento centenário e de acolher cada congressista que se deslocou de sua paróquia na tarde de hoje para constituir conosco um corpo vivo, uníssono e sedento da Palavra de Deus. Que todos se sintam em casa no nosso zonal. E de modo particular, nesta cidade tão hospitaleira, fundada ainda no século XVIII, em torno da Capela do Rosário, erigida pelo tenente-coronel Francisco da Rocha Oliveira, consagrado desbravador nestes sertões nordestinos. O nome desta cidade, que abre os seus braços para acolher a todos nós, oriundos dos cantos e recantos desta diocese, é composto a partir do nome de uma palmeira típica da região, o coco catolé, e do sobrenome do seu fundador, Rocha. Formado por 10 paróquias e 11 cidades, o Zonal de Catolé do Rocha conta com uma população equivalente a 115 mil habitantes. No seu território encontram-se instaladas há várias décadas 3 famílias religiosas: as Irmãs Franciscanas da Sagrada Família, na cidade de Jericó, as Irmãs Franciscanas de Dilley e a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, aqui em Catolé do Rocha. Nas cidades de Riacho dos Cavalos e Brejo dos Santos foram abertas recentemente 2 casas da Comunidade de Vida e Aliança Siloé. A localização do nosso zonal ao norte da sede da diocese proporciona, dentre outras coisas, um conveniente e fecundo diálogo com algumas paróquias de 2 dioceses limítrofes, a saber, a Diocese de Mossoró e a Diocese de Caicó, ambas no estado do Rio Grande do Norte. A Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja é o tema que norteará as exposições do nosso congresso. Ele nos coloca em sintonia profunda com a 50ª Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina do Concílio Ecumênico Vaticano II. Com efeito, nos livros sagrados, recorda-nos esta Constituição: o Pai, que está nos céus, vem amorosamente ao encontro dos seus filhos, a conversar com eles. E é tão grande a força e virtude da Palavra de Deus, que fornece à Igreja o apoio vigoroso aos filhos da Igreja, a solidez na fé, e constitui alimento da alma, fonte pura e perene da vida espiritual. Número 21. Lembra-nos ainda Dei Verbo que, para o Evangelho se conservar perenemente íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, transmitindo-lhes a sua própria função de ensinar. Número 7. Por isso, a fim de confirmar-nos na fé e na fiel doutrina,
Convidamos nosso bispo diocesano, Dom José Gonzalez, para com sua fala abrir oficialmente as atividades deste congresso bíblico. Neste ambiente bonito, neste acolhimento que recebemos, tanto do Zonal, por seu coordenador, como da paróquia, por seus vigários, como neste colégio que nos acolhe, já fomos acolhidos. Mas eu também quero, em nome da diocese, como bispo diocesano, acolher a todos e cada um de vocês. Em primeiro lugar, nosso irmão no episcopado, Dom Henrique Soares, que sin medir distância ni sacrificios vem de Palmares. Saben onde está Palmares? Ele vai dizer depois quantas horas demorou para chegar aqui. Então isso mostra tanto a disponibilidade, o amor à palavra de Deus, como essa aceitação fraterna para vir aqui ajudar-nos a aprofundar e a vivenciar a palavra de Deus. Muito obrigado, Dom Henrique. E queremos acolher cada um dos congressistas que vieram das 61 paróquias que temos atualmente na diocese, presididos por seus padres. Muitos deles já chegaram, outros talvez vão chegar amanhã, alguns não poderão ficar para o domingo, mas a presença deles já manifesta também o exemplo e o testemunho que querem dar a seus paroquianos. E sobretudo a vocês, queridos leigos e leigas e religiosas que estão aqui presentes, também das novas comunidades. Obrigado por terem vindo a mais um evento do ano centenário. Como vocês sabem, quisemos que em cada zonal acontecesse um evento forte, que assumido pelo zonal estivesse aberto para toda a diocese e assim criar mais comunhão e participação. Não vamos fazer agora a história de cada um deles. Este é o penúltimo, porque o último será no zonal de Pombal, nos dias 1, 2 e 3 de maio, sobre a missão da Igreja, para que todos continuemos celebrando, agradecendo e evangelizando. Então assim declaramos mais uma vez aberto este congresso, que esperamos de muitos frutos na vida pessoal, na vida da comunidade, na vida das pastorais, na vida da Igreja, porque Deus não se deixa ganhar em generosidade, e Ele está vendo o esforço de nosso orientador e de cada um de nós para participar. E a nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade, que está em casa porque está na casa de Nossa Senhora dos Remédios, portanto ela mesma, ela nos abençoará e fará com que dê muitos frutos. Aproveitemos e participemos, ouvindo, perguntando e, sobretudo, realizando e vivendo o que aqui vamos, com a graça de Deus, ir descobrindo. Obrigado. A Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela própria é e tudo quanto ela acredita, afirmaram os padres conciliares na Dei Verbo número 8. Neste instante, gostaríamos de convidar para proferir a primeira conferência deste congresso Sua Excelência Reverendíssima Dom Henrique Soares da Costa.
Dom Henrique Soares é bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas. Seus estudos teológicos aconteceram na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, onde adquiriu também o título de mestre em Teologia Dogmática. Ordenado presbítero no dia 15 de agosto de 1992, foi chamado posteriormente ao episcopado e sagrado bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju no dia 19 de junho de 2009. Por desígnio de Deus e da Santa Igreja, atualmente exerce o seu munus episcopal na Diocese de Palmares, Pernambuco. Com a palavra, Dom Henrique, e aos presentes uma boa conferência. Então deixamos para o final da conferência de Dom Henrique as perguntas, as intervenções. Meu caro irmão Dom José Gonzalez, caros padres, queridos irmãos e irmãs em Cristo, para mim é uma satisfação, acreditem, estar pela primeira vez na Diocese de Cajazeiras, que é uma diocese com a qual eu tenho um certo laço afetivo, porque houve um tempo em que os padres aqui de Cajazeiras estudavam em Maceió, com o padre Agripino e outros mais. Então fomos colegas, fui colega do padre Agripino, o padre Queiroga, que já partiu desta vida, e outros mais. Então ouvíamos falar sobre Cajazeiras, de modo que sem nunca ter vindo aqui, mas afetivamente esse nome já tinha para nós um significado. Também uma alegria de estar aqui com meu irmão Dom José, por quem tenho verdadeiramente um carinho muito grande. Sempre ele me tratou, nós nos tratamos mutuamente com estima fraterna. E depois, um serviço mesmo à Igreja de Deus, foram 7 horas de viagem, mas feitas com alegria, com alegria. Então, a palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Vocês já sabem que há 50 anos atrás a Igreja celebrou o seu último concílio, concílio do Vaticano, que a gente aqui chama de Vaticano diretamente, né? Concílio, mas seria mais correto, Concílio do Vaticano II, entre os anos 1962 e 1965. E a proposta que me foi feita é estudar com vocês, conversar com vocês sobre a constituição dogmática sobre a divina revelação. Não é sobre a Bíblia, hein? Depois vamos ver. Bíblia não é igual a revelação. Revelação não é igual a Bíblia. Vamos ajeitar isso aí direitinho, porque às vezes com a moda de tanto escutar nossos irmãos separados, a gente fica pensando que revelação é igual a Bíblia e Bíblia é igual a revelação, e isso nunca foi a doutrina dos apóstolos, nunca foi a doutrina católica. Então vamos ver o que o concílio diz sobre isso. Vocês receberam o texto da Dei Verbum. Dei Verbum quer dizer palavra de Deus. Claro, o bom seria a gente ler e comentar, mas não vai ser possível por causa do tempo. Então eu vou aqui dando os temas da Dei Verbum, e vocês, eu pediria que depois, ou ainda aqui durante o congresso, ou depois em casa, lessem para conferir o que o bispo de Palmares está dizendo. Está certo? Porque eu vou destrinchar um pouquinho, explicar, cavar, para a gente encontrar a mina que está por baixo dessas palavras. A leitura da Dei Verbum é muito fácil, é curtinha, muito profunda, mas muito fácil, é gostosa de ler essa Constituição. Então, eu hoje queria comentar para vocês dos números 2 ao 6. É o capítulo 1 da Dei Verbum, que vai falar sobre a revelação. Está certo? Antes disso, veja bem, eu já
já disse, não é? Adverbo trata da revelação divina. Pois bem, vai falar sobre o fato de Deus se ter revelado. Veja, não somente Deus existe, tentem pensar um pouquinho comigo, mas Deus quis se incomodar conosco. Deus quis entrar numa relação de amor conosco. Deus se preocupou conosco. Deus nos falou. Deus nos falou. Se a gente parar um pouquinho para pensar nesse fato, já é uma coisa que causa na gente admiração. Deus se incomodar de verdade com o homem. Deus se incomodar de verdade comigo, com você. Então vejam, Deus se revelou a nós. Adverbo vai explicar isso, e daqui a pouco vamos ver. Depois Adverbo vai explicar o modo como Deus se revelou. Como foi que Deus se comunicou conosco? Que modo Ele usou? Adverbo também vai explicar o motivo. Por que Deus se revelou? Por que Deus falou ao homem? Foi para contar segredo ao homem? Para desvelar enigma? Para que foi? Qual o motivo da revelação? Depois Adverbo vai explicar o que nós devemos fazer diante dessa revelação de Deus. A Deus que nos fala, a Deus que falou à humanidade, a Deus que fala à igreja, a Deus que fala a você e a mim, como eu devo responder? Se alguém me fala, se alguém vem a mim, eu devo dar uma resposta. Que resposta é essa? Qual é a resposta que Deus espera? Depois a gente vai ainda ver onde se encontra essa revelação de Deus. Onde se encontra? Como essa revelação é conservada? Como essa revelação de Deus é transmitida geração após geração para que não se perca, para que não seja deturpada? E finalmente, como essa revelação age na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Então reparem que Adverbo trata de coisas bem concretas. Bem concretas. E como a igreja vive da revelação, a igreja existe porque Deus se revelou. Se Deus tivesse ficado quietinho, não tivesse se metido com a gente, se Deus não tivesse resolvido ter dor de cabeça com a gente, não existiria igreja. Não é verdade? Veja, a igreja existe porque Deus veio ao nosso encontro, porque Deus veio nos procurar. Está certo? Então a revelação, veja, é central na vida da igreja. Bom, dito isso, vamos começar logo com o número 2 da Adverbo. Por que com o número 2? Porque o número 1 é somente a introdução, vocês podem ler depois. É dizendo que o concílio, né, se coloca numa atitude fiel de ouvir o que o Espírito Santo vai dizer, né, vai inspirar nos padres conciliares, quer dizer, nos bispos que participaram do concílio e que quer expor fielmente a doutrina sobre a revelação. Esse é o número 1. O que nos interessa agora já começar é com o número 2. E eu não vou ler o número 2, vocês leiam depois, mas vou resumi-lo e explicá-lo. Bom, primeiramente, Deus não ficou escondido. Vocês imaginem, a gente poderia só olhar o céu estrelado, olhar o luar do sertão, olhar o ser humano que existe, olhar o sorriso de uma criança, olhar o que existe de bom e pensar, existe um Deus, deve existir, de onde vem tudo? Pronto, poderíamos ficar só nisso, com saudade desse Deus. Porque vocês observem que o bicho-homem tem uma coisa interessante. Todos nós, às vezes a gente se sente tão só, mesmo cercado de gente, mesmo tendo tudo, o coração da gente tem saudade não sei de quê. O coração da gente, às vezes ele se sente tão bem na cidade da gente, na terra da gente, com os amigos da gente, com as pessoas às quais a gente ama.
Mas às vezes a gente experimenta isso. Nada de verdade sacia o nosso coração. O coração teimoso, o coração humano, que sempre quer mais, que é um poço sem fundo. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser criança, jovem, adulto. Veja, por que o coração humano é assim? Porque tem saudade do infinito. Se Deus não tivesse falado, se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro, porque Ele é esse infinito, a gente iria ficar só na saudade. Só na saudade. O homem sentir que nada o satisfaz totalmente, que nada lhe basta. Mas não, Deus não ficou escondido. Ele se dirigiu à humanidade. Deus veio ao nosso encontro. E isso, meus irmãos, por pura bondade. Gratuitamente. Deus não tinha obrigação nenhuma de vir ao nosso encontro. Deus não tinha obrigação nenhuma de perder tempo conosco, de nos dirigir a sua palavra, de abrir para nós o seu coração. Não tinha. Mas Ele veio, sim. Meu pai, às vezes, quando vê o mundo muito complicado, diz: meu filho, por que é que Deus se mete com uma humanidade tão complicada como essa? Né? Eu digo: não se mete porque é amor, e o amor parece que apaga o juízo da gente. Né? Deus é amor. Veja, não precisava, mas por pura graça. Atenção para isso. A revelação é graça de Deus. A revelação é presente de Deus. Deus não devia isso a nós. Deus não tinha nenhuma obrigação de se revelar. Mas, diz Adeiverbo, gratuitamente, por pura bondade, na sua bondade e sabedoria, Deus se revelou. E é bonito porque Adeiverbo diz primeiro bondade, depois sabedoria. Veja, primeiro a bondade, por puro amor, pelo coração bom de Deus. Ele se abriu para nós, e se abriu de um modo sábio. E o que Ele fez se abrindo? O que Ele queria se abrindo para nós? Olhe como diz Adeiverbo: revelou a si mesmo e o mistério da sua vontade. Duas pessoas que se gostam, pense no casal de namorados. Duas pessoas que se gostam, se elas se amam de verdade, na conversa delas, no namoro delas, antes de tudo elas procuram o quê? Se revelar, se mostrar, com seu jeito de ser, com a conversa, com o que lhe interessa. O melhor jeito de criar uma amizade é conviver. Pois bem, então na revelação, atenção aqui para uma primeira coisa muito importante para ajeitar a cabeça dos católicos. Deus, ao se revelar, não revela primeiro coisas. Deus, ao se revelar, não revela primeiro doutrina. Deus, ao se revelar, não revela primeiro mandamentos. Deus, ao se revelar, revela a si mesmo. Deus quer se mostrar para a gente. Deus quer se dar a gente. Deus quer começar com a gente uma história de amor. Ainda hoje no Evangelho, um escriba perguntou a Jesus: qual é o primeiro mandamento? O que foi que Jesus respondeu para o escriba? O primeiro foi o que ele disse. Epa, que Jesus não disse amar a Deus sobre todas as coisas, assim, direitinho, não. Jesus disse assim, de cor. Jesus cita de cor a Bíblia, viu? Sabia de cor. Jesus cita de cor, Deuteronômio 6,4. O primeiro ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Repare como é interessante. Jesus não diz logo amar a Deus. Sabe por quê, minha gente? Porque amor não se manda. Nem amar a Deus eu posso mandar vocês na marra. Ame a Deus. Que amor é esse? Me diga, amor amarrado é amor, minha gente? Não, nem a Deus. Nem a Deus. Veja, a Escritura diz, Cântico dos Cânticos diz: quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Amor não se manda, amor não se compra, amor não se vende, amor se conquista. Muito bem, amor se conquista. Deus se revelou para conquistar o nosso amor. Depois Jeremias vai reclamar: tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Veja, é por isso que o primeiro mandamento começa assim: ouve, ó Israel, ouve primeiro o que o Senhor fez por ti, ouve como o Senhor te ama, ouve como o Senhor te libertou do Egito, ouve como o Senhor te protegeu. Depois de ouvires, tu te encantarás, tu te apaixonarás, e te apaixonando, tu amarás. Agora sim que tu ouviste, amarás esse Deus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então vejam, na revelação, Deus quis se revelar a si mesmo. Deus quis se mostrar. Deus quis mostrar todo o seu amor. Deus quis mostrar todo o seu compromisso, toda a sua fidelidade para conosco. Então vamos lá, olha. A Deivérgo diz: na sua bondade e na sua sabedoria, Deus dirigiu-se aos homens e revelou-se a si mesmo, e revelou também o mistério da sua vontade. Deus se revela e revela a sua vontade. A sua vontade. Qual será a vontade de Deus para nós? O que será que Deus quer conosco? Será que quer tirar nossa liberdade? Será que quer nos vigiar? Será que quer encher nossa vida, infernizar nossa vida com um monte de preceito para a gente carregar nas costas, para cortar nossa liberdade? Muita gente acha isso. Vocês devem conhecer pessoas que olham os mandamentos de Deus, olha Deus como um peso na vida, um Deus que parece que quer que a gente não tenha gosto de viver. Para que é que Deus mostrou a sua vontade ao homem? Vamos ver isso tudinho. Veja, então, nesse número 2, a Deivérgo diz que Deus se dirigiu aos homens na sua bondade e sabedoria, gratuitamente, e revelou-se a si mesmo e o mistério da sua vontade. E para quê? Olha aqui, atenção. Para que, através de Cristo, entrou Cristo agora. Vocês vão ver que a revelação toda é através de Cristo. Nunca esqueçam isso. Toda a revelação, até do Antigo Testamento, tem a ver com Cristo, viu? Vou logo dizendo. A revelação de Deus, toda ela tem a ver com Cristo. Olha, através de Cristo, na força do Espírito, o homem possa ter acesso ao Pai e chegar a participar da natureza divina. Deixa eu destrinchar isso. Olha o que é que o Concílio está dizendo. Deus se abriu para nós, Deus veio ao encontro do homem, veio ao encontro no seu Filho Jesus, que se fez homem, veja, para que na força do Espírito Santo, Jesus faça a humanidade, os homens, através dele, chegar ao Pai. Deus veio para nos levar, Deus desceu para nos fazer subir. Deus no seu Filho quis entrar na nossa vida para nos levar um dia até a vida com Ele. Começando na terra, olha a igreja, olha a família de Deus, olha os amigos de Deus, e chegar plenamente um dia no céu. Então aqui olha o que é a revelação. A revelação, repara, eu não falei de Bíblia ainda. Não falei de Bíblia. A revelação
É Deus se mostrando a nós, nos mostrando a sua vontade. Vejam, isso tudo através de Jesus, para nos levar a Ele. Ou seja, é como uma relação de amizade. Deus se abre para nós, esperando que a gente se abra para Ele nos dar a sua vida. Vocês poderiam até perguntar, mas a gente precisa da vida de Deus? E quem quer a vida de Deus? Precisa. Precisa, porque Deus criou a gente para Ele, criou a gente com sede dEle. Vocês querem ver que todo mundo tem sede de Deus? Vocês podem pegar um ateu, desses bravos mesmo. Você só faça uma pergunta a ele, que depois você desmonta direitinho. Você pergunta, você quer ser feliz? Essa pergunta, duvido uma pessoa dizer não. Se disser não, leve para um psicólogo. Está doente? Vejam bem, vai dizer quer. Aí você começa a cutucar. Mas o que é a felicidade que você procura? Onde é que ela está? O que é que pode de verdade encher, mas encher mesmo o seu coração? E ele vai ter que chegar a dizer, mas nada nesse mundo enche totalmente meu coração. Eu tenho sede de viver, eu tenho sede de ser feliz, eu tenho sede que a minha vida tenha um sentido, eu tenho sede que minha vida não seja um sonho inútil, não seja um nada, não termine no nada. Vejam, isso tudinho é sede de Deus. Todos nós temos essa sede. Quando um jovem se droga, coitado, ele sem saber está procurando uma plenitude que somente Deus pode dar. Quando alguém gasta a vida no vício, na bebida, na prostituição, é porque está procurando uma plenitude que só Deus pode dar. Até quando roubam bilhões, como a gente está vendo agora, é procurando uma segurança que só Deus pode dar. Um prestígio, uma aceitação, se sentir importante, que só Deus pode dar. Por trás de tudo isso, tem uma sede mal resolvida de Deus. De Deus. Então vejam, Deus se revelar a gente, isso para o homem é a maior graça que existe. Deus querer uma relação de amizade com a gente, é querer encher o nosso coração. O homem, querendo ou não, ele não tem como fugir de Deus. Não tem não. Se ele encontra Deus, Deus é o céu dele. Se ele se fecha para Deus, Deus se torna um tormento. Porque ele se torna um monte de pergunta sem resposta. Um monte de procura sem encontro. Um grito sem eco. Pois bem, isso que eu estou dizendo, basta a gente olhar o coração da gente. Então Deus se revelou, Deus veio a nós para começar conosco essa amizade e nos dar a graça de participar da sua vida. Aí a Lei Verbum diz assim, ainda é o número 2, Deus fala aos homens como amigos para convidá-los à comunhão com Ele, à amizade com Ele. Quando a gente fala, quer ver uma palavra que a gente usa, não usa errado, mas usa tão pobrezinho, a palavra salvação. Quando a gente fala salvação, pensa logo, é o perdão dos pecados. É, mas não é só isso. É o perdão dos pecados para quê? O perdão dos pecados abre a porta para a comunhão com Deus, para a amizade com Deus, para eu receber a vida de Deus. A salvação com S maiúsculo é isso, é a amizade com Deus, é a comunhão com Deus. Agora, como o homem pecou, essa comunhão, essa amizade tem que passar por um perdão que nos foi concedido por Jesus Cristo. Então, vamos lá, Deus fala aos homens como amigos para convidá-los à comunhão com Ele. Depois a Dei Verbum diz, Deus foi se revelando aos poucos. Aqui outra coisa importante. É como duas pessoas que se amam. Vamos lá, um casal de namorado. O rapaz, o menino pediu a menina para namorar, ela aceitou. Aí no primeiro dia já se revela toda? Não é assim que funciona, né? Quem é aqui casado ainda está conhecendo a esposa.
ainda está conhecendo o esposo, às vezes é cada surpresa danada. Veja, então Deus foi se dando a conhecer pouco a pouco. Essa história, olha, de fazer pouco a pouco, tem um nome nos documentos da igreja, viu? Vocês vão encontrar aí, o nome é meio economia. Quando fala em economia, não tem nada a ver com isso aqui, tá certo? Economia é o modo como Deus foi colocando o seu plano em prática, tá certo? Não estranhe não, viu? Mas é assim mesmo, tá certo? É porque a palavra economia, ao pé da letra, quer dizer lei da casa, o modo de Deus arrumar a casa dele é o mundo. Então é o modo como Deus foi se revelando, tá certo? Por exemplo, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, a história de Abraão não sabia que existia ressurreição. Moisés não sabia que existia ressurreição, não sabia. A ressurreição, Deus só foi revelando lá para o século II a.C. A partir do século IV já começou. Veja, ali com os Macabeus já começou, mas só vai ficar claro no século II. Repare, não está no começo da Bíblia. Se vocês olharem os primeiros livros da Bíblia, diz assim: quem morre vai ser sepultado e vai com os pais. Pronto. Com os antepassados. Pronto. Se vocês olharem o livro de Jó, se vocês olharem os capítulos 38 e 39 de Isaías, a oração do rei Ezequias, ele vai dizer: acabou-se a minha vida, pronto, agora acabou-se tudo, eu vou para a cova, vou ficar com os mortos, ali ninguém te louva, Senhor. Veja, e Deus só olhando, Deus vai revelando aos poucos, Deus vai se mostrando, vai mostrando sua vontade aos poucos. Então olha aqui uma coisa importante que a Dei Verbum diz: a revelação é progressiva. Então não fique escandalizado se lá no livro de Josué Deus manda jogar enxofre em Jericó e matar todo mundo. Você vai dizer: Ave Maria, o que é isso? Calma, Deus está se revelando aos poucos. Deus está falando com aquele povo bruto, criança ainda, como um pai fala com uma criança, tá certo? A revelação é progressiva. Eu não disse ainda, mas vou logo perguntar que vocês sabem. E quando é que a revelação chega ao máximo? É com quem? Pronto. Então até Jesus tem paciência, tá certo? Vai progredindo. Olha o perigo de pegar, por exemplo, a Bíblia, pegar o livro do Gênesis e já querer interpretá-lo como quem interpreta o Evangelho. Olha o perigo. Como é o nome disso? Fundamentalismo. Quanto mais lê, menos entende, porque não olha o todo da revelação. Pronto. No Antigo Testamento, lá no começo, vai dizer que não existe vida depois da morte. Para quem morre é o fim. E agora? Mais para frente a Bíblia diz que quem morre ressuscita. E agora? Tem que olhar o estágio da revelação. Tá certo? Tem uma pedagogia ou uma economia. Depois a Dei Verbum vai dizer que Deus se revela como a gente se revela, com palavras e atos e obras. Deus diz a Israel: eu te amo, e abre o mar vermelho. Pronto. O ato de amor abriu o mar. A palavra explicar: foi o Senhor que abriu o mar porque Ele te ama. Pronto. Entenderam? Israel entra na Terra Santa, é o ato. Deus dá a terra a Israel. Veja, Moisés explica: o Senhor teu Deus te dá esta terra, porque Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, porque Ele te ama. A gente não se revela por palavras e atos? É assim que você conhece a pessoa. Se a pessoa fala, e o ato dela, as ações dela não combinam com a palavra, é nada feito. Não é verdade? Então, palavras e atos. Deus se revela com palavras e atos. Querem ver uma coisa? Jesus diz: eu sou a ressurreição
e faz o quê? Ressuscita Lázaro. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e faz o quê? Dá a vista ao cego. Veja, Jesus diz: eu tenho o poder de perdoar os pecados, de libertar, de desamarrar dos pecados, e faz o quê? Curou o paralítico. Palavra e ato. Está vendo? O ato explica, o ato mostra a verdade da palavra, e a palavra dá o sentido ao ato. Às vezes o povo não entendia. Jesus multiplicou os pães. Ele queria que o povo entendesse que ele é o quê? O pão da vida. O povo nem aí. Vai atrás de Jesus. Jesus diz: vocês me procuram, não porque entenderam o sinal, mas porque comeram pão e encheram a pança. Veja. Então, se não liga palavra e ato, a revelação fica prejudicada. Vocês estão entendendo? Ou não estão entendendo? Sim. Muito bem, então vamos para frente. Isso tudinho está no número 2 da Dei Verbo, viu? Número 2. Pois bem, por palavras e atos, Deus, veja, vai mostrando quem Ele é, quem é o homem. Atenção, Deus se revelando mostra quem Ele é e mostra quem a gente é. Quem a gente é. Nesse instante foi lido aqui, esse trechinho da palavra de Deus é Deuteronômio 8, que foi lido. Diz assim: lembra-te do caminho que o Senhor te fez passar no deserto. Ele te provou para saber o que tu tinhas no coração. Deus sabe já o que a gente tem no coração. Ele queria que a gente soubesse o que a gente tem no coração. Às vezes Deus imprensa a gente para a gente descobrir quem a gente é. Então veja, a revelação de Deus mostra quem é Deus, quem somos nós e o que Deus quer para nós, o seu plano de salvação. Tá certo? Pronto, até chegar ao máximo da revelação, que é Jesus. Jesus é a revelação plena do Pai. Bom, isso foi o número 2 da Dei Verbo. Vocês depois leiam em casa, tá certo? Bom, depois o número 3 e 4, tem que dar uma corridinha, senão não termina. Veja, aí a Dei Verbo vai dizer o seguinte, vai mostrar um pouquinho como foi que Deus foi preparando, Deus foi fazendo a revelação. Primeiro, antes de tudo, Deus deu testemunho de si pelas obras que Ele criou. Tá certo? Mesmo quem não era do povo de Israel, mesmo agora quem não é cristão, quem não é católico, se tiver um coração tranquilo, se olhar sem preconceito, sem ranço para esse mundo, para a beleza do cosmos, quando mais coisas a ciência descobre, uma pessoa pode dizer: mas de onde vem tudo isso? Quem fez tudo isso? E a inteligência humana? Eu estava conversando com um antropólogo físico. Esse é doutor em antropologia física. O que é isso? Ele estuda o físico do homem e com o físico do homem vê como o homem foi gerando a sua história. A tese dele, desse doutor, é sobre esse dedo, o polegar. Ele me estava me explicando: Dom Henrique, foi o polegar que permitiu ao homem ter uma destreza nas mãos que gerou isso tudo. Tudo que o homem construiu como cultura estava na cabeça, ele foi criando. Mas se não tivesse esse polegarzinho, ele não podia pegar as coisas, não podia fazer nada. Não podia fazer o martelo que depois fazia as coisas. Veja, então o homem, a gente, olhando a criação, a gente tem um primeiro testemunho de Deus. Todo homem pode dizer: deve existir alguma coisa. Então Deus, não vou dizer, a Dei Verbo não diz se revelou, não diz. A Dei Verbo só usa a palavra revelação.
para a revelação sobrenatural de Deus. Tá certo? Para essa manifestação da criação, advérbio usa a palavra testemunho. Deus, na criação, dá um testemunho de si. Quando alguém estiver duvidando, quando o filho de você chegar na universidade porque escutou um professor sem juízo dizer que Deus não existe, você diga: olha, faça assim, fique quieto, respire fundo, um dia sente aí sem preconceito, olha esse mundão, olha o céu estrelado, olha o sorriso de uma criança, sinta o pulsar do seu coração, a respiração do seu pulmão e pergunte: de onde vem tudo isso? De onde vem? Aí o sabichão vai dizer: vem da força de gravidade. Sim, e de onde vem a gravidade? Não, a gravidade vem da energia escura. E de onde vem a massa escura? Veja, não, mas vem do bóson de Higgs. E o bóson de Higgs? Veja, não adianta. Não adianta. Faz feito aquele físico inglês, o Stephen Hawking. Ele disse: eu descobri que o mundo não precisa de Deus para existir. Olha que bonitinho. Ele diz: na verdade, esse universo que existe, ele está explodindo, depois ele vai se contrair, aí vai explodir de novo e vai se contrair. Quer dizer, então não precisa de Deus. Aí eu pergunto: e quem toca essa sanfona? Quem toca? Não é? Vamos supor que seja essa sanfona, que eu não sei se é, nem ele, é só, mas quem toca? Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Veja, de onde vem essa harmonia? De onde vem? Por que existe harmonia e não bagunça? É verdade, às vezes desentoa um pouquinho, tem uma bagunçazinha, mas a bagunçazinha só aparece, a gente só vê que é bagunça por causa da harmonia. Veja, não é verdade? Então, Deus dá testemunho de si, primeiro na criação, está certo? Depois, veja, Deus foi guiando a humanidade com cuidado, até que no tempo devido. E qual é o tempo devido? Sabe lá? É o tempo de Deus, que não é o nosso. No tempo devido, em geral a gente calcula lá pelo ano 1850 a.C., século XIX a.C., Deus chamou nosso pai Abraão. Veja, depois fez aliança com o povo de Israel através de Moisés, lá pelo século XIII a.C., e depois educou o seu povo durante mais de 600 anos através dos profetas. Profeta sabido, profeta broco, profeta calmo, profeta nervoso, profeta para frente e profeta para trás, profeta nobre, profeta matuto, tinha de tudo. Deus foi educando o seu povo. Veja, e tudo isso preparando para chegar na plenitude dos tempos e mandar o seu filho Jesus. Tá certo? Então, tudo isso foi preparando para que esse povo de Israel, Deus, olha, no começo vai guiando toda a humanidade, e a partir de Abraão, atenção aqui, Deus começa a focar no povo. De Abraão, Deus vai formar um povo. Qual é o povo? Qual é o povo? Israel. Você sabe, Abraão gerou, Isaac gerou, o apelido de Jacó era Israel. Teve quantos filhos? Dos 12 filhos nasceram o quê? As 12 filhos. Muito bem. Pronto. Daí vai nascer Jesus, para salvar toda a humanidade. Atenção, esse xodó de Deus com Israel é por causa da gente, é por causa da humanidade. A vocação de Israel não é para a soberba de Israel. A vocação de Israel é como a nossa, é para servir à salvação de todos. E eu já disse que a salvação é a amizade com Deus. Isso, veja, eu estou explicando, esmiuçando para vocês, é isso que eu vou fazer hoje e amanhã, a Dei Verbo, dizendo de um jeito
tá certo? Mais esmiuçado. Então, tendo falado de muitos modos pelos profetas, agora Deus falou pelo seu Filho, que é a sua própria palavra, o seu verbo feito homem. Vejam, Deus veio falar. Olha como Deus é bom, minha gente. Deus quis falar conosco numa linguagem que a gente entendesse. Se fez homem para falar com os homens. Se fez homem para conversar com os homens. Um santo bispo do século II, chamado Irineu, ele dizia, veja, que Deus quis conviver conosco, foi se acostumando, olha que coisa, a conviver com os homens, para falar aos homens como amigos, para que a gente pudesse entender e responder a Ele. Então Deus chegou ao ponto de falar através de Jesus. E como é que Deus nos fala através de Jesus? Atenção, a própria pessoa de Jesus. Quando vocês forem ler o Evangelho, não vão primeiro atrás das palavras de Jesus. Atenção ao que eu estou dizendo agora. Quando lerem o Evangelho, não vão primeiro atrás das palavras de Jesus. Vão atrás de Jesus. Jesus é a palavra. O jeito de Jesus viver, o jeito de Jesus agir, tá certo? A pessoa de Jesus, os milagres de Jesus e as palavras de Jesus, tudo isso é palavra de Deus. Jesus é a palavra, tá certo? Então ele é a palavra que se fez carne. É muito bonito. Aqui em Cajazeiras também tem isso. Na missa solene, pode olhar, o diácono entra com o livro dos evangelhos, não entra? De modo bem solene. Onde é que ele coloca o livro? Quem sabe? No altar. Olha como é bonito. Por que coloca no altar? Aquele evangelho significa Jesus. Veja, é a palavra que vai se fazer carne. Está vendo? É a palavra dita que vai se tornar carne, que a gente come, que é alimento. Então o Evangelho, Jesus